Quanto você pode receber trabalhando no Canadá? Eu vou te mostrar 3 sites confiáveis para saber o salário da sua profissão e planejar com mais confiança a sua vida no Canadá. E durante o vídeo eu vou dar uma dica bônus. Porque é importante saber essa informação, né? Imagine você numa entrevista de emprego, né? O empregador vai perguntar a sua pretensão salarial, né? Então é importante tu ter uma média mais ou menos do mercado ali, né? Para não acabar pedindo um salário muito abaixo do valor oferecido de mercado e acabar parecendo que você está se desvalorizando, né? Lembrando que ao avaliar, né, uma proposta de emprego também é bom ver quais os benefícios que a empresa oferece, né? Porque às vezes a empresa pode oferecer um salário maior em comparação com outra, mas pode ter menos benefícios que aquela empresa, né? Como, por exemplo, o plano privado de aposentadoria, bônus anual, né? Algumas empresas oferecem bônus anual, né? Que seria a participação nos lucros, e algum seguro, né? Por exemplo, dentista pago pela empresa. O primeiro site que eu quero mostrar para vocês é o Job Bank, tá? Que é o site já do governo canadense, né? Para busca de empregos, você também consegue ver aqui os salários, né? Então, esse site aqui, ele provavelmente ele utiliza já a informação da postagem das vagas, né? Então, ele pega lá todas as vagas que foram postadas, salários oferecidos e ele faz uma média. Então, aqui a gente pode procurar por job title, né, que seria o nome da profissão. Por exemplo, vamos colocar aqui dishwasher, que seria lavador de pratos, né? Ele coloca já o número aqui do NOC, né, da profissão, então até interessante para quem não sabe, o NOC é uma maneira de ficar sabendo, você pode dar um search. Eu já coloco aqui a informação do NOC e aqui, né, a gente não filtrou por região, você pode filtrar aqui, né? Mas não filtrando, ele traz todo o Canadá, né? Então ele separa aqui por província, né? E algumas regiões, né? Daquelas províncias. Então, a gente consegue ter uma noção aqui qual que seria o valor mínimo da hora que está sendo oferecido, né? Por exemplo, na província de Newfoundland, o valor médio e o valor máximo, né? Que está sendo oferecido para essa profissão de lavadores de prato aqui, né? Então, olhando dessa maneira, você consegue ver qual que é a província mais vantajosa, né? Talvez para algumas profissões tenha aí um valor mais alto, como que é o caso de Ontário, né? Então a gente consegue ver que o valor mínimo aqui ele é mais alto que as outras províncias. Isso pode acontecer também pela questão do valor do salário mínimo, né? Que em Ontário é mais alto que as demais províncias. No caso, né, do dishwasher, como geralmente se paga o salário mínimo, né? Não vai ser o valor do salário mínimo. Por isso que é mais alto que os demais locais. Também por aqui você pode voltar e procurar pela cidade. Então, por exemplo, se a gente colocar que a cidade Stone, Sainte-Marie, né, procurar, ele vai mostrar que todas as áreas, né, todos os NOCs das áreas principais, quanto que está pagando aí, mínimo, né, o médio e o máximo que está se pagando para aquela profissão, né, que está sendo ofertada no site do Job Bank. Então, a gente consegue ter uma noção o que está pagando mais, né. Por exemplo, aqui gerentes financeiros de 41 a hora, né, já é um valor bem acima, né, do valor do mínimo, e o médio é esse valor aqui. Claro que assim, como são, por exemplo, a cidade que eu moro, né, é uma cidade pequena, às vezes a informação não está tão apurada, porque não tem tantas vagas publicadas para aquela área, né? Então, por exemplo, aqui, vamos supor que teve pouca vaga, né? Então, ele vai se basear nessas vagas que foram aplicadas. Mas se a gente procurar por Toronto, a gente consegue ter uma noção melhor, né? Mais correta aí do valor, né? O segundo site que você pode utilizar para saber qual seria o seu salário no Canadá é o Indeed. Você consegue procurar aqui a profissão que você tem interesse e o local, né? No caso aqui eu procurei Software Engineer no Canadá. Como eu procurei no Canadá inteiro, ele deu, né, a média, né, do salário por ano, seria 81.692, né? Se eu trocar aqui para Ontário, ele vai mudar aqui, né? Pode até ver que subiu um pouco. Você pode trocar o filtro aqui também, né? Por exemplo, colocar por hora, por dia, né? Às vezes é interessante explorar aqui, né? No caso do Brasil, a gente está muito acostumado por mês, né? Lembrando que esse valor aqui, né, gente, sem considerar impostos, tá? Porque modifica bastante, né? Então, esse valor aqui é sem impostos. Então, quando você for calcular mais ou menos custo de vida e tal, tem que reduzir aqui o valor que está aqui, tá? Procurando na internet se encontra algumas calculadoras que fazem aí o valor mais ou menos dos impostos, né? Para saber quanto seria esse valor líquido, né? Que seria o equivalente ao valor bruto, né? Você pode, então, procurar também pela cidade, né? O filtro aqui.
Aqui mais para baixo tem uma ferramenta interessante também aqui do Indeed, que tu pode procurar em qual local que ele ganha mais, né? Você coloca os locais aqui, no caso de dishwasher, então posso colocar, por exemplo, Toronto, vou comparar Moncton, né, que é no Atlântico, né? Então se eu colocar comparar, então por ano, né, em Toronto, dishwasher ganha mais, né? O lavador de prato ganha mais por ano do que em Moncton. O terceiro site é o Glassdoor. Tá, esse site é um pouco diferente, eu até gosto mais dele, porque ele é baseado nas informações que os usuários mesmos colocam aqui na plataforma. Então, ele não é baseado como os dois sites anteriores, que eles se baseiam no valor que o empregador está colocando lá quando ele abre a vaga. Ele se baseia aqui no salário que as pessoas informam na plataforma, né? Então, vamos colocar aqui o dishwasher de novo, que seria o lavador de prato, colocar a localização. A gente pode colocar o Canadá inteiro, eu acho. A primeira informação que ele já mostra aqui é o quão confiável é essa informação. Ele diz aqui que bastante pessoas informaram, né? Ele fala aqui que foram 451 pessoas, né? Informaram o salário para dishwasher, o salário que elas recebem, né? No Canadá inteiro, no caso, no ter dishwasher, né? Depende da profissão, né? Nem todo mundo vai colocar o salário que recebe aqui, mas aqui é o salário que as pessoas informaram. Então ele fala quanto que ganha no ano, né? Que seria esse valor aqui. E o que eu acho interessante também é que aqui embaixo ele bota alguns lugares que tem essa profissão aqui, empregos abertos, né? Tu pode clicar aqui e ver quais os empregos estão abertos para isso. Uma das coisas que eu mais gosto nesse site é essa aba aqui, ó, Interviews. Eu utilizei muito esse site para fazer entrevistas de emprego, tá? Porque ele tem aqui quais são as principais perguntas que se faz, né? Que foram feitas para pessoas que passaram pelo processo de entrevista, né? No caso aqui dessa vaga, né, de lavador de prato no Canadá inteiro, mas aqui tem o nome das empresas, né? Esses íconezinhos. Então aqui, por exemplo, nesse Olive Garden aqui, né? Foi perguntado que você quer trabalhar no Olive Garden. A pessoa passou por um processo de entrevista para essa vaga, né? Para a vaga de lavador de pratos. E foi perguntado isso na entrevista. Então essa é a dica bônus que eu tenho para vocês. Quando vocês forem, né, selecionados para uma entrevista, vocês conseguem vir aqui e ver quais as perguntas que eles fazem nas entrevistas e tá melhor preparado, né, para as entrevistas. Também dá para procurar por empresa aqui no Companies. Então, se você foi chamado, por exemplo, deixa eu colocar aqui Microsoft. Então, se você foi chamado para uma entrevista na Microsoft, né, você consegue ver aqui, tem uma aba de entrevistas, né? Então, aqui você consegue ver o nível de dificuldade da entrevista que as pessoas classificaram, né? E é bem atualizado, assim, bastante pessoas colocam informação aqui, né? A gente pode ver aqui que teve mais de 15.200 entrevistas, né? Foi colocado informações e as pessoas colocam como que foi a aplicação, como foi o processo de entrevista, quais as perguntas, né? Então tu pode ver as perguntas que foi perguntado aqui e aqui uma classificação, né? No caso aqui a pessoa não teve uma oferta, teve uma experiência negativa, achou a entrevista difícil. Então é bem interessante para avaliar, sabe, a empresa e tu tá preparado para a entrevista. Eu utilizei muito esse site. Tá, para preparar para as vagas de emprego que eu fui chamada, eu procurava a empresa e via aqui. Então ele é muito interessante. Voltando aqui na vaga de dishwasher, né, a gente consegue ver outras coisas também, como insights. Tem, por exemplo, a top empresas aqui para dishwasher, então, caso que eu tinha selecionado no Canadá inteiro, então o que mais tem vagas aqui parece ser o McDonald's, né? E aqui tem alguns empregos, ó, que estão abertos também. Ó, tem até um em Thunder Bay. Se eu não me engano, Thunder Bay faz parte do programa rural. Eu não sei se dishwasher tá na lista de profissões de demanda, mas seria bom dar uma olhada, né? E tem também essa aba aqui, Career Path, né? Ele coloca aqui, né, carreiras relacionadas. Ele fala aqui, né, que as ocupações aqui abaixo, né, tem tipo relação com que o dishwasher, né, as habilidades que um dishwasher precisa para performar o trabalho dele, né? Então seria como se tu já soubesse quais vagas são parecidas, né? Ele coloca qual o percentual de habilidades parecidas que tem. 38% das pessoas que começaram como lavador de prato mudaram posteriormente para a vaga de cozinheiro, né? Se você está procurando um emprego no Canadá, eu vou deixar um vídeo aqui do lado com 7 dicas inéditas para conseguir uma job offer no Canadá. E eu vou deixar também um outro vídeo aqui de sugestão para você assistir em seguida. Obrigada por me acompanhar até aqui, tenha um excelente dia e até mais.